Salmo de número 127 é o texto para nós, como eu disse de manhã, conversarmos um pouquinho nesta noite, porque essa data é uma data que eu posso parafrasear o nosso grande cantor Roberto Carlos e dizer que essa data é uma data de muitas emoções, então é melhor a gente não provocar muito, né? Salmo de número 127, eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma paternidade inspirada em Deus. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Muito bem. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a desse texto extrair lições para a nossa vida. Fala ao nosso coração, como já tens falado até esse momento. E ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 127 fazia parte das cantorias do povo de Israel, do povo de Judá. Quando eles subiam ao templo, eles subiam cantando, eles iam para a igreja cantando. Não vou nem fazer aplicação disso agora, mas vou fazer uma perguntinha. Quando você vem para a igreja, você vem fazendo o quê? Não pode vir burrado, não pode vir discutindo sobre futebol, nada disso. Vem para a igreja cantando. Eles iam cantando para a igreja. E o que eles cantavam quando o povo subia para o templo? Eles cantavam as histórias e eles cantavam lições para a vida dos seus filhos, para que eles fossem gravando aquelas músicas e o conteúdo delas na mente, de tal maneira que chegasse um tempo quando os pais não existissem mais, eles continuariam a fazer aquilo que eles aprenderam de seus pais. Era uma maneira, um processo de colocar na mente dos filhos um ensino sobre Deus, sobre a vontade de Deus, sobre o plano de Deus, para a vida deles, para a vida da família, para a vida do povo de Judá. E é assim que a gente ensina. Não sei se vocês perceberam, mas se você vir com um discurso seco, sem nada, é difícil das crianças aprenderem. Mas quando a gente ensina cantando, aliás, criança tem uma memória para a música, ouve uma vez e já guarda para sempre. E era exatamente por esse motivo que o povo hebreu, o povo de Israel, eles tinham esse hábito. Tudo que eles iam fazer, na caminhada deles, na peregrinação, eles peregrinavam e cantavam. Quando eles se reuniam para fazer suas refeições, eles cantavam. Quando eles iam à igreja, eles iam cantando. Quando eles saíam da igreja, eles saíam cantando. Esse cântico é um desses, e era chamado cântico de romagem, ou cântico dos degraus, que eram os cânticos usados para ir à igreja. E este cântico, especialmente do Salmo 127, ele na realidade é uma unidade com o Salmo 128, e os dois falam sobre a bem-aventurança do homem que teme ao Senhor, e como que é a família do homem que teme ao Senhor. Esses dois salmos, acredita-se que inicialmente eles eram apenas um, e depois eles foram separados por uma questão didática, mas era apenas uma única canção que eles repetiam. E este salmo então fala a respeito da vida do homem que teme ao Senhor. Eu gostaria de usar esse salmo como uma referência para que nós pudéssemos desenhar um pouquinho nas nossas mentes de como deve ser uma paternidade que espelha a paternidade de Deus. Hoje pela manhã nós falamos sobre a paternidade de Deus, dizemos que é uma paternidade perene. Quando Deus nos adota para sermos seus filhos, Ele faz isso para sempre, Ele não muda, Ele não tem variação no seu amor, e nada pode nos separar dessa relação com Ele. Nós falamos que essa paternidade de Deus é uma paternidade que nos enriquece, não com os tesouros desse mundo, mas com aquilo que realmente tem valor, que são os tesouros eternos, que é a própria riqueza do Senhor, a própria glória do Senhor. Essa paternidade, nós aprendemos que a paternidade de Deus ela é transformadora, ela muda a vida da gente. Quando Deus nos acolhe na família dele, Ele dá novos princípios, Ele dá uma nova direção, Ele dá um novo comportamento, e Ele nos prepara para sermos algo que nós nem conseguimos imaginar o que de fato nós seremos. Sabemos que seremos chamados definitivamente, reconhecidos na criação como os filhos de Deus. E isso significa que os padrões serão aqueles padrões de Cristo, e não os nossos padrões
meramente humanos. E nós aprendemos que a paternidade de Deus é uma paternidade plural. O Senhor nos coloca numa família muito grande. Nós não somos filhos únicos, mas nós somos uma grande família. Pensando nisso, então, como é que eu vou ser pai diante desta grandiosa paternidade de Deus? O Salmo 127 é um dos muitos exemplos que existem na Bíblia que mostram como um homem que teme a Deus deve viver e cuidar da sua família. E eu quero, de forma bem resumida, traçar para vocês aqui, pelo menos algumas atitudes que este pai que teme a Deus e que quer espelhar a paternidade de Deus, deve ter diante de sua casa, de sua família, de seus filhos. Em primeiro lugar, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Veja, o que o Senhor nos ensina, e o salmista está nos ensinando neste salmo, é que um pai que se espelha em Deus, ele é um grande edificador, mas um edificador que confia no cuidado de Deus. Ou seja, ele não confia nas suas próprias aptidões, mas ele confia na aptidão de Deus de sustentar a sua construção em pé. Veja, quando estes salmos eles eram cantados naquela romagem, naquela caminhada para o templo, durante muitos anos, talvez décadas, o templo não estava pronto. Eles caminharam nos dias de Davi e não existia templo ainda. Havia uma tenda colocada lá no lugar do Monte Sião, e Davi sonhava em construir, em edificar uma casa para Deus e construir um palácio para ele. Ele conseguiu construir um palácio, mas ele não conseguiu construir o templo. Depois vem seu filho Salomão, e Salomão sim consegue edificar o templo do Senhor, e o tempo da construção daquele templo foi de aproximadamente 20 anos. Imagine durante 20 anos o povo subindo e vendo as pedras sendo colocadas, aquela grande edificação do templo do Senhor sendo levantada lá no Monte Sião. Eles viam aquilo e cantavam este salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O que eu estou aprendendo e o que eu estou esqueci o termo agora, mas o que eu estou pegando disso, o que eu estou tomando disso para mim, o que eu estou assimilando, lembrei a palavra, o que eu estou assimilando diante desta imagem, que eles estavam acumulando material para construir a casa do Senhor, haviam lá os pedreiros, as pessoas que estavam trabalhando diariamente, mas para aquela construção chegar ao fim, eles dependiam definitivamente de Deus, porque se Deus não abençoasse aquela construção, em vão, inutilmente estariam trabalhando todos aqueles homens. Por quê? Porque podia estourar uma guerra, porque poderia vir ventos e tempestades e impedir a construção. Imagine com a precariedade do que deveria ser uma construção naquela época, a quantidade de adversidades que poderiam surgir e simplesmente estragar a construção. Mas eles ouviam diariamente que era dever deles edificar, mas a confiança de que essa edificação seria concluída era a confiança depositada em Deus. O que este salmo me ensina é que pais que querem espelhar a paternidade de Deus, eles devem ser sempre edificadores. Eles estão sempre construindo, não apenas construindo um patrimônio físico, mas eles estão construindo na mente, no coração dos seus filhos, um patrimônio moral, um patrimônio de caráter. Eles estão formando no coração, na mente dos seus filhos, um patrimônio de relacionamento. Então eles são edificadores. Não há um momento da vida de um pai que você não está edificando, ou que você não deveria estar edificando. Você edifica através do ensino que você dá sobre como se comportar na mesa, como se comportar diante das visitas, como se comportar quando você estiver sozinho, como se comportar na casa dos outros, como você deve se relacionar com as pessoas, como você deve se relacionar com o papai, com a mamãe, com os mais velhos, com o titio, com o vovô e com a vovó, como você deve se relacionar diante das questões espirituais, diante daquilo que você não vê, diante do seu Deus. Ou seja, o pai está construindo o tempo inteiro. Ele é um construtor, mas ele deve sempre reconhecer e falar que todo esse esforço dele de construir, de edificar, não vai resultar em nada se a mão do Senhor não estiver sobre isso. Eu conheço e vejo muitos pais preocupados demasiadamente com a construção patrimonial. Mas se você construir um grande patrimônio para o seu filho, para a sua família,
mas não construir o caráter dele, quando você não estiver mais à frente de todo esse patrimônio, ele vai simplesmente destruir isso tudo. Não vai sobrar nada. Não adianta a gente construir sem a bênção de Deus, sem o agir de Deus. Não adianta eu investir na saúde dos meus filhos, porque eu não posso controlar, por exemplo, a disseminação de um vírus sobre um planeta, como nós acabamos de ver. E eu posso cercar o meu filho de todos os cuidados possíveis, mas definitivamente tem coisas que estão absolutamente fora do nosso controle. Eu não consigo nem enxergar essa peste, para saber por onde ela anda. Quanto mais colocar o meu filho a salvo. É difícil isso. Então, o que este salmo me ensina é que pais que espelham a paternidade de Deus, eles constroem o tempo inteiro, mas eles fazem isso confiando de que do Senhor depende toda essa construção. Essa é a primeira lição para a nossa vida. Então, para todos nós que somos pais, lembremos, não há um único instante da nossa vida de pai que nós tenhamos a liberdade de não estar construindo. Nós temos que construir o tempo inteiro, né? Temos que fazer isso. Quando você vai almoçar, a maneira como você trata um garçom, seu filho está de olho, você está construindo o caráter dele. A maneira como você trata a sua esposa, você está construindo o caráter dele, ensinando para ele como tratar a esposa dele ou o marido dela futuramente. Tudo, em todos os momentos da nossa vida. Por isso que do comportamento à mesa, ao relacionamento com Deus, nas nossas orações, nós temos que lembrar que estamos como construtores colocando tijolos nessa edificação. E aí você pode lembrar, se você fala assim, pastor, será que é isso mesmo o sentido do texto? Você pode lembrar das palavras de Jesus, quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre uma rocha. E quando bate o vento, a tempestade, forte chuva, essa casa permanece firme, sólida. O que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é como um louco que constrói uma casa sobre a areia. Vem a mesma chuva, a mesma tempestade, o mesmo vento, mas a casa não aguenta parar em pé, ela se destrói. Porque são as palavras do Senhor, são os conselhos de Deus que fazem com que as nossas construções permaneçam firmes e sólidas. Sejam aquelas físicas, ou sejam aquelas que nós construímos no caráter, na vida, na emoção e na espiritualidade dos nossos filhos. Então, primeira lição, se você quer espelhar a paternidade de Deus, seja um construtor como Deus é. Porque é isso que Deus faz o tempo inteiro, com cada circunstância na nossa vida. Por isso que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Deus está construindo através de cada circunstância algo em você. Então, você que é pai, faça o mesmo na vida dos seus filhos, sem nunca esquecer que essa construção depende de Deus. Então, eu preciso, na mesma medida que eu coloco um tijolo, eu devo dobrar os meus joelhos e clamar ao Senhor que coloque o cimento, para que essa construção fique firme. Segundo, no mesmo verso primeiro, ele diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A cidade de Jerusalém, a cidade murada, ela tinha lá umas torres, umas pequenas torres em cima, e nessas torres com janelas, ficavam ali as sentinelas, que elas podiam enxergar muito longe as pessoas que se aproximavam, até porque Jerusalém está num monte, né, num lugar alto. Então, em toda a muralha havia janelas, né, lugares onde ficavam as sentinelas atentas e trocavam turnos para ver o que se passava. Quando eles subiam ao templo, como o templo, e antes o tabernáculo é o lugar mais alto da cidade, eles podiam contemplar o trabalho das sentinelas, que eles enxergavam aqueles muros, e então os pais cantavam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. E eles colocavam na mente dos seus filhos isso, que eles deveriam confiar a sua vida, a sua segurança, primordialmente a Deus. Pais que querem espelhar a paternidade de Deus, eles zelam pela segurança da sua família, mas eles confiam não no seu braço forte, mas eles confiam no braço forte do Senhor. Porque é fácil guardar em segurança os filhos quando eles são pequenininhos e estão em casa. Mas quando eles crescem e vão estudar fora, seu braço não vai chegar até lá. E aí você pode tentar colocar câmera, rastreador no celular, essas coisas todas, a parafernália que nós temos hoje, aplicativo da família para saber.
Mas nada disso pode pôr o seu filho em segurança. Aliás, no mundo de hoje, um adolescente dentro do quarto da sua casa, ele pode sair e ele pode passear pelo planeta inteiro, a qualquer horário, com o celular na mão. E pessoas do mundo inteiro podem entrar dentro do quarto dele com o celular dele, ou com o notebook. Então você pensa que o seu braço pode garantir e colocar o seu filho a salvo? Esqueça. Se você conhece a paternidade de Deus, e se você confia na paternidade de Deus, lembre-se que sempre foi o braço forte do Senhor que nos garantiu a vitória e que nos pôs num lugar seguro, mesmo no meio de um grande conflito. O que nós vivemos no nosso tempo hoje não é diferente do que eles viveram lá no primeiro século, do que eles viveram antes da vinda do Senhor Jesus, nos dias de Davi, nos dias de Salomão. São dias conflituosos. E o que pode guardar os nossos filhos em segurança, não apenas a segurança física, mas principalmente a segurança espiritual, mental e emocional, somente o braço forte do Senhor. É óbvio que todos nós vamos trabalhar por isso, todos nós pais vamos nos dedicar a isso, é tarefa, e quando eu esqueço, de vez em quando minha esposa me lembra, é tarefa do pai ser o último que passa pela porta da casa todos os dias à noite. Quem tranca a porta da casa? É o papai, né? Ele que tem que ir lá, antes de dormir, verificar se as portas estavam trancadas. Eu desaprendi isso porque nós moramos numa chácara, uma época, e tinha um caseiro lá que era um verdadeiro pitbull, né? Um cão de guarda. E aquele homem parecia que ele estava presente em todos os lugares. Se eu saísse de uma porta e fosse para outra, quando eu chegava, ele estava lá na porta me esperando. Então ele cuidava, e o Caleb era pequenininho, então a gente saía de casa para trabalhar cedo, e às vezes o Caleb ficava lá na casa dormindo, porque a gente sabia que tinha o nosso caseiro lá, e ele tomava conta. E a gente falava para ele assim: olha, cuida do Caleb. Mas, dar uma ordem dessa para ele era um negócio incrível, porque o homem ficava ali de plantão. E com isso nós fomos nos acostumando a sair de casa, largar a porta aberta, portão aberto, e por aí foi. E depois foi um aprendizado de novo, aprender a fechar a porta de casa. Mas essa tarefa, a minha esposa me fez sempre questão de lembrar, a tarefa é do papai. Mas o papai, quando vai lá e vira a chave da porta da casa, ele faz isso orando e pedindo: Senhor, eu vou dormir, mas eu sei que o Senhor vai ficar acordado. Então, a segurança, não apenas física dos nossos filhos, ela depende do braço forte do Senhor. Então, aqueles pais que querem ser como o Senhor e guardar os seus filhos, eles devem lembrar não apenas de serem construtores, mas eles devem lembrar de serem os guardas da casa. Portanto, você não pode baixar a guarda na internet também, fica lá de olho, você tem que saber por onde eles estão andando. Os filhos nunca gostam que eu falo dessa parte, porque tem filho desde a menor idade que já começa a falar para os pais uma palavra que não deveria existir no vocabulário de filho: privacidade. Na minha casa, meu filho sabe que ele não tem privacidade, não mesmo. Porque enquanto eu for o guarda, não tem privacidade. Já imaginou se você chega para o seu guarda e diz: olha, meu caro, é o seguinte, você vai tomar conta, mas eu tenho minha privacidade. Então, certas coisas que eu vou fazer, e lugares por onde eu vou, você não pode saber. Qual o valor de você ter um guarda? Se você vai andar longe dele, e se você vai guardar segredos dele? Nenhum. Mas o ponto aqui para nós é que todo pai deve ser esse segurança dos seus filhos. Mas todo pai precisa lembrar que ele só vai ser efetivo nisso se o Senhor fizer. Então tem um limite. Eu não vou poder ficar em todos os lugares ao mesmo tempo. E nem vou poder ficar vigiando ao mesmo tempo. E mesmo que eu não dê toda a privacidade, vai ter um momento em que eles estarão longe da gente. E aqueles que confiam na paternidade de Deus e sabem como ela funciona, eles também fazem com seus filhos assim. Eles cuidam do filho naquilo que está a seu alcance. Naquilo que não está a seu alcance, você ora e fala: Senhor, o Senhor guarda. Porque em vão eu vou vigiar, se o Senhor realmente não guardar a cidade. Eu vou ficar de olho, mas eu sei que quem realmente vai proteger é o Senhor. E é assim que a gente consegue dormir, senão a gente como pai não dormiria mais. Nem pai, nem mãe. Tamanho o perigo que a gente tem nesse mundo. Terceiro, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Pais que querem espelhar a paternidade de Deus, eles reservam
tempo útil e bom para desfrutar da companhia da sua família. Oh, pastor, mas é isso mesmo que está dizendo o texto? É, numa linguagem diferente. Porque aqui nessa época eram camponeses, e esses camponeses eles faziam o quê? Eles plantavam, eles viviam da agricultura. E então eles passavam um bom tempo plantando, e depois eles tinham que necessariamente esperar, para que a terra fizesse a semente brotar, germinar, caísse chuva, as plantas crescessem e dessem grãos. Agora imagine, se você for ficar ansioso com essas coisas, e ficar com medo de a chuva não vir, com medo da semente não brotar, então você planta lá a semente, mas você arruma um outro serviço para fazer num segundo horário, então você trabalha de dia, depois você trabalha de noite, você acorda de madrugada, faz um bico de madrugada, faz um bico à noite, e quando você chega em casa, seus filhos estão dormindo, e quando você sai de casa, seus filhos estão dormindo. Durante aquela caminhada para o templo, eles faziam questão de cantar: é inútil essa correria, é inútil, você deve trabalhar sim, mas você também precisa descansar, e você precisa também usar um tempo útil, um tempo agradável com a sua família. Lembra que você não está construindo só coisas materiais, você não está construindo só a sua despensa, você não está construindo só a sua mesa, mas você está construindo uma vida, um caráter, você está construindo um filho. Isso envolve muitas coisas, e não dá simplesmente para terceirizar, como muitos de nós tentamos fazer hoje, passar essa responsabilidade para outras pessoas. A gente não tem como fazer isso, a igreja não vai dar conta de fazer isso, os professores das escolas não vão dar conta de fazer isso. Se você sozinho com seu filho a semana inteira não dá, você acha que um professor com 40 alunos todos os dias vai conseguir? Não dá para terceirizar para o empregado, não dá para contratar um empregado para ser ali o pai substituto seu, não dá. Então você precisa fazer o quê? Lançar a semente, ou seja, vai lá e trabalha, entrega o seu trabalho ao Senhor e volta para casa e fala assim: agora eu vou investir naquilo que é mais importante, eu vou investir na vida, na história da minha esposa, dos meus filhos. Essa é a paternidade que o Senhor nos ensina a realizar. Homens que temem a Deus são assim, eles são construtores, mas eles confiam que quem põe o cimento ali e guarda a construção é o Senhor. Eles são soldados, mas eles confiam que o braço forte que guarda a casa é o Senhor. Eles são trabalhadores, mas eles param de trabalhar todos os dias e reservam um tempo para a sua família. Por quê? Porque eles sabem que quem os sustenta, no final das contas, é Deus. E é por isso que ele diz, logo no verso seguinte, ele diz que o Senhor é quem nos sustenta. Ele diz no verso 2 ainda, na última parte: aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Vejam só, os amados do Senhor, eles não dormem o dia inteiro, viu? Eles dormem na hora de dormir. E o salmista está dizendo: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Ou seja, na hora que eles têm para descansar, para cuidar da sua família, no seu momento de família, Deus sustenta-os. A prova disso está no primeiro versículo, no segundo versículo do Salmo 128. Veja, o segundo versículo ele diz: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. É a continuação desse texto. Ele está dizendo: o homem que teme ao Senhor, ele vai sair de casa e vai trabalhar, independente do trabalho que ele fizer, o trabalho dele será suficiente para ele se sustentar, para ele ser feliz e para ele ir bem. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer isso na vida? Um trabalho que te sustente e uma garantia de Deus que você vai bem em todas as coisas. Pronto. Então, um pai que quer espelhar essa paternidade de Deus presente, é esse pai que constrói, este pai que guarda sempre na dependência de Deus, e é esse pai que está presente na vida dos filhos com tempo útil, confiando que depois de ter trabalhado, Deus vai abençoar o seu trabalho para que ele seja suficiente. Quarto, verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Veja, como que os pais encaram os filhos e como os filhos encaram o pai, numa relação de um abençoar de Deus. E daí nós podemos entender o seguinte, que esse pai que espelha a paternidade de Deus, ele enxerga na vida dos seus filhos o seu futuro. Na época em que este texto foi escrito, no Antigo Testamento não tinha previdência, nem privada e nem do governo.
né? Não tinha aposentadoria como nós temos hoje. Qual era a segurança do pai na velhice, quando ele não tinha mais condição de pegar na enxada? A segurança dele eram os seus filhos. Então, o que Deus, e veja como isso está conectado. Quando Deus inspira Davi a escrever isso, na sequência do trabalho, ao invés de falar sobre tesouros acumulados, ele fala sobre uma herança, mas uma herança que não tem nada a ver com o que você conquistou em termos de ouro e prata. Porque a herança que Deus dá ao homem que o teme são os seus filhos. Porque os seus filhos vão honrá-lo até o fim da sua vida. Eu falo para o meu, cara, você vai ter que trabalhar muito, porque assim, ainda que tem o INSS, tem previdência privada, mas eu não confio em nenhuma dessas coisas, podem da noite para o dia desaparecer, eu confio em você. Porque Deus deu você para mim, te deu uma costona bem larga, porque Ele sabe que eu vou precisar de muitas coisas. Então é o seguinte, se prepara, negão, porque o negócio não vai ser fácil não. Né? Ele está estudando lá em São Paulo, volta e meia eu recebo um WhatsApp, pai, socorro. O que foi? Dá para você fazer um pix para mim? Ficou fácil agora. Ficou fácil para os pais, né? Antes você tinha que ir no banco, depositar, agora você faz um pix. Está a uma teclada, a um dedinho de distância. Eu falei, beleza, eu vou mandar o pix, porque eu sei que vai chegar a minha hora de falar, filhão, socorro. Faz um pix para o papai. Está aqui, é bíblico. Herança do Senhor são os filhos. Ele é a minha herança. Não é casa, não é conta bancária, não é aposentadoria. Minha herança é Ele. Isso muda tudo, toda a relação. Quando os filhos compreendem isso muda tudo a expectativa de vida deles. Porque o maior sonho da vida deles não vai ser enriquecer para eles mesmos, mas o maior sonho deles vai ser poder um dia dar uma vida digna para os seus pais, como os seus pais deram para ele. Isso que significa honrar pai e mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. E aí, meninos que estão por aqui, meninas, por que o único mandamento com promessa é esse? Porque é o plano perfeito de previdência que Deus deu. É o seguinte, você obedece seu pai e sua mãe para viver bastante. Seu pai vai viver o suficiente para que você, que vai viver mais que ele, possa ajudá-lo. Ele cuida de você no começo, você cuida dele no final. E se você preparar bem os seus filhos, quando chegar a sua vez, os seus filhos vão fazer por você. Não precisa de governo. Isso não significa que a gente não vai ter uma vida previdente. Você deve ter uma vida previdente. Mas eu sei que se toda a minha previdência der errada, Deus me deu uma herança. E aí você entende por que no último versículo diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Por isso que eu quero adotar mais uma meia dúzia, porque eu estou pensando numa previdência grande. Então é o seguinte, ou ele faz bastante, ou nós vamos ter que dividir esse negócio, mas eu quero minha previdência. Herança do Senhor são os filhos. Ou seja, a paternidade de Deus é essa paternidade que confia o futuro dos seus filhos a Deus, porque também confia o seu futuro a Deus. Sem se omitir do trabalho, sem se omitir de uma vida previdente. Mas eu confio no Senhor. E eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Quando eu entendo isso e vivo isso, os meus filhos também vão entender isso e vão viver isso. Ou seja, eu não vou produzir, eu não vou criar, não vou gerar filhos gananciosos. E nem filhos materialistas. Mas eu vou criar filhos que temem, amam o Senhor e que entendem o projeto de Deus para a família, que é um projeto perfeito. Então a paternidade de Deus é essa paternidade que encara os filhos como uma herança, como algo que Deus deu pensando no nosso futuro. Nós somos tutores dos nossos filhos até uma certa altura, e depois chega uma hora que os nossos filhos são os nossos tutores. Olha que bênção. E é bem assim, quem já acompanhou idosos, bem no finzinho da vida, a gente vai ficando, parece que um pouco mais infantil, e algumas coisas, medo de altura, e tudo vai voltando. E é tão bonito quando a velhice, ela
se completa, né, dentro de uma família que teme ao Senhor. Vai tudo bem. Versículo de número 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Quinto lugar. Olha, eu não posso adiantar as coisas. Eu sei que lá no futuro, meu filho é minha herança. Mas até o futuro chegar, o que eu vou fazer com os meus filhos? E aqui ele usa uma imagem que é a imagem do guerreiro com suas flechas. O pai é o guerreiro e o filho é a flecha. O que o pai faz com as suas flechas? Ou o que o guerreiro faz com a flecha? Ele prepara, ele afia. Naquela época lá, né, com faca, alguma coisa, ia fazendo uma pontinha, lixando. Quanto mais aquela pontinha estava afiada, melhor seria. Ele trata das abas da flecha, para que elas sejam perfeitas, para que o movimento seja perfeito. Ele treina com as suas flechas, para que elas realmente alcancem o alvo desejado. Então, o que ele está dizendo é que os pais são treinadores dos seus filhos, como guerreiros que preparam flechas para que acertem os alvos. Os pais crentes, os pais que temem a Deus, eles não se furtam desta grande responsabilidade, que é a responsabilidade de preparar filhos. Eu vi um ditado uma vez, que a pessoa dizia assim: eu não posso dar um mundo melhor para os meus filhos, mas eu posso dar filhos melhores para o mundo. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso treinando os nossos filhos. Quando a gente lê lá em Provérbios, quando o sábio diz, inspirado pelo Senhor, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ela for mais velha, quando ela for adulta, ela não se desvie desse caminho. Muita gente interpreta esse texto como se estivesse dizendo o seguinte: evangeliza a criança na sua infância, evangeliza o seu filho enquanto ele é uma criança, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar do evangelho. Bom, veja bem, isso também está inserido no texto. Você deve ensinar Deus e a fé do povo de Deus logo desde a infância, mas esse não é o ensino principal do texto, esse não é o tema do texto. O que o texto está dizendo é o seguinte: pais perspicazes, eles observam seus filhos e eles notam desde a infância o que os seus filhos vão ser. Então veja bem, você tem um filho todo esguio, extremamente ágil, que gosta de correr, gosta de fazer, você já sabe, esse menino pode ser um grande atleta, ele pode ser um maratonista, ele pode ser um velocista. E aí você vai oferecendo para ele oportunidades, e você descobre o que ele provavelmente vai ser. E então você vai fazer o que como pai? Você vai prepará-lo nisso, para que quando chegar na vida adulta, ele continue essa carreira. Isso é tarefa dos pais. Você quer ver como os judeus entendiam isso? Os judeus entendiam isso tão perfeitamente, que quando o filho nascia, eles ficavam observando o filho para dar um nome para ele. Porque eles queriam dar um nome que tivesse a ver com aquilo que o filho haveria de ser. E os nomes do Antigo Testamento são todos assim. São nomes que transmitem aquilo que os filhos se tornaram. Eu usei um exemplo para vocês, José, cedo, de Abraão. Ele recebeu esse nome de pai de nações. E no início, no primeiro nome, Abrão, era pai de um povo. Quando o Senhor mudou o nome dele, o Senhor só colocou na forma plural. O Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, e quer dizer, pai de numerosas nações. Mas desde o princípio, os seus próprios pais humanos notaram que Abraão deveria ser o pai de uma nação. E foi esse o nome que deram para ele, e foi isso que ele se tornou. E é isso que acontece em toda a Bíblia com os nomes. É isso que a essência do texto de Provérbios está ensinando. Os pais devem preparar os seus filhos para o futuro deles. Aí nasceu o seu filhinho, ele é mais rechochudinho, né? Mais fortinho. Você sabe que ele não vai ser maratonista. Mas você rapidamente pode descobrir o que ele pode ser. E você deve treiná-lo para ser isso. Não sei quantos assistiram um filme chamado Carruagem de Fogo. É das antigas. Vocês são adolescentes, vocês nem sabem desse filme, né? Mas o pessoal da minha idade para trás sabe que filme é esse. E eu não vou contar o filme para não estragar. Você vai lá, vai ter a sua surpresa e vai assistir esse filme. Seria muito legal você assistir esse filme com seus filhos. Então, a história de dois jovens, dois irmãos. Uma irmã que estava envolvida com a igreja e ela queria ser missionária. E o irmão era um velocista. Desde pequeno ele corria, o negócio dele era correr.
E chega um determinado momento que ele tem que escolher entre correr, não vou dar o fim do filme, ele tem que correr, ou ele vai para uma maratona, ou ele segue a irmã para um acampamento de missões. E ele fica num conflito, até que chega um determinado momento que ele decide ir para a corrida, mas se sente mal, achando que Deus não vai aprovar. E a irmã chega para ele e fala assim: faça aquilo para o que você foi criado, Deus te fez para correr, corra para a glória de Deus. E aí, vocês assistam o filme lá, é maravilhoso. Não contei, você nem sabe se ele corre, se ele ganha, se ele não se machuca. Assistam lá para vocês saberem o que vai acontecer. Corram. Vou tomar uma água agora até. Treine os seus filhos, para que seja lá qual for a aptidão deles, eles não se desviem daquilo que Deus os aparelhou para ser. E que eles façam isso para a glória de Deus. Então, seu filho é uma flecha, mas tem flecha curta, tem flecha longa, tem flecha para fazer curva, tem flecha para ir reto, tem flecha para tudo enquanto é tipo. Treine os seus filhos. Talvez nós ganharíamos muito mais medalhas nas Olimpíadas, se os pais dos filhos dos brasileiros tivessem esse cuidado, de logo cedo observar o que em vez de a gente ficar colocando a culpa na falta de incentivo, falta de isso, falta daquilo outro, na realidade somos nós pais, é o nosso papel que está faltando aí, né? De olhar para os nossos filhos e ver no que eles podem ser, o que eles podem fazer, o que está no DNA deles fazer. E é isso que o salmista está dizendo: pais são assim como Deus, eles desenham nos seus filhos planos, projetos, eles lançam, eles se tornam uma plataforma para lançar os seus filhos. E é assim que pais que amam a Deus devem fazer com seus filhos. E por fim, a felicidade dos pais que conhecem a Deus é em ver uma casa cheia de filhos. Seja aqueles que você pôde gerar com o seu sangue, ou sejam aqueles que você incluiu na sua família por amor, por causa da fé. E isso não significa necessariamente você adotar em casa, embora se você puder fazer isso, não tem nada mais bíblico e mais cristocêntrico do que a adoção de filhos. Mas independente de trazer filhos e adotá-los dentro da sua casa, você pode adotar filhos dos outros, né? Tem muitos filhos que precisam de um pai que espelhe a paternidade de Deus, porque talvez o seu pai ainda não faz isso, pode fazer um dia, mas ainda não faz. Mas você pode ser um pai nas horas vagas. Nós devemos sempre ter isso. E aí eu vou remeter vocês àquilo que nós falamos de manhã. O nosso Deus, na sua paternidade revelada na Bíblia, Ele demonstrou que Ele é um pai de muitos filhos. Ele nos incluiu numa família de muitos filhos. Deus não chamou você para ser pai de um filho só. Todos vocês, meus queridos irmãos, Deus chamou-nos, especialmente nós que amamos e tememos a Deus, Deus nos chamou para sermos pais de muitos filhos. Os nossos, os dos outros, se for necessário. Eu falo, é um desafio, muitas vezes, nós encontrarmos pessoas para ajudar, homens, para trabalhar junto no departamento infantil, no departamento dos adolescentes, dos jovens. Mas eu gostaria, em nome de Jesus, se você entender o recado que está sendo dado nesse texto para nós, que você não se furte a isso. Que a gente se envolva nos departamentos da igreja, especialmente esses que tratam da infância, da adolescência e da juventude, para que você compartilhe a sua paternidade com outros filhos. Nós temos muitos meninos aqui na igreja, que os pais não são da igreja. Nós temos muitos meninos que não têm mais pai, né? E você pode ser um pai. Na sua família certamente existem algumas crianças lá no entorno, né? Sobrinhos, talvez netos até, que não têm pais, que precisam de pais. Na sua vizinhança deve ter crianças que precisam de pais. A paternidade do nosso Deus é uma paternidade, vamos a um termo dos nossos dias, inclusiva. Ele abraça gente de todas as tribos, línguas e nações. E nós devemos ser pais assim. Certamente os nossos filhos conhecem e têm amigos que precisam de pais, como você. E nós precisamos ter essa paternidade. Portanto, isso é um pouquinho do que a Bíblia fala sobre a nossa paternidade, a paternidade humana, a paternidade de quem teme ao Senhor. Eu quis compartilhar isso com vocês nessa noite, porque é um pouquinho daquilo que Deus tem colocado no meu coração, e que eu tenho pedido a Ele, para que Ele
me ajude a realmente cumprir estas coisas. Não apenas eu, mas cada um de vocês que estão comigo nessa jornada, nessa caminhada, especialmente vocês, homens, pais. Nós vivemos um momento tão difícil da história, porque a figura masculina tem sido retratada no cinema, na televisão, como um pateta. Só tem dois formatos para o homem na televisão, no cinema, em tudo enquanto é canto. Ou é um pateta, ou é alguém violento, que a gente sente vergonha até. É assim, em todos os filmes, desenhos, tudo. Não existem homens e pais normais na grande mídia. Não existe. Então nós precisamos fazer jornada extra na nossa casa, na igreja, nos nossos círculos de amizade, para mostrarmos que existem homens sim, tementes a Deus, que fazem a coisa certa, que confiam no Senhor e que se dedicam aos seus filhos, à sua casa, à sua família. E eu espero que todos nós, nesta batalha, e inclusive que é uma batalha de discursos, a gente possa, não com discurso, mas com exemplo, mostrar a paternidade de Deus, através da paternidade que nós estamos, com a graça de Deus, exercendo e realizando na vida dos nossos filhos. Se depois de ouvir tudo isso, você fala assim, pastor, tudo muito bonito, tudo bacana, mas eu já tentei todas essas coisas, ainda não consegui, e eu estou cheio de culpa de ter errado num monte de coisa. Bom, deixa eu te dar uma surpresa, eu também. Talvez se nós fôssemos fazer uma entrevista com os pais, muitos perguntariam assim, o que deu errado, pastor? Tentei fazer tudo isso aí, mas alguma coisa deu errado. Deixa eu te dizer, aonde todos nós falhamos, Cristo não falha. O nosso Pai Celeste não falha. Então você não precisa perguntar o que deu errado, mas você precisa simplesmente falar com aquele que faz tudo certo e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu não dou conta, mas eu confio que em todas as coisas que eu falhei, o Senhor pode não apenas cobrir isso, mas o Senhor pode, muitas vezes mais, completar na vida dos meus filhos, aquilo que eu não consegui ser para eles. Portanto, eu quero entregar a minha vida e a vida dos meus filhos diante do teu altar, para que o Senhor complete esta obra, na minha vida e na vida dos meus filhos. Porque a paternidade, ela tem como referência o Senhor. Então, no final das contas, quem pode dar a última palavra é o Senhor. Entregue não apenas a sua vida, mas a vida do seu filho e da sua casa a Deus. É Ele quem termina a construção, Ele que tem os braços que realmente te guardam, é Ele que te permite ter tempo útil com a sua família, porque Ele sustenta a nossa vida, é Ele que nos dá essa herança bendita e garante que ela vai funcionar, é Ele que nos ajuda a preparar os nossos filhos como flechas, que vão ser lançadas, é Ele que nos ajuda a viver a felicidade de uma família inclusiva, de uma família de muitos filhos. Cantemos ao Senhor esta música que fala sobre entrega, e durante essa canção, eu quero convidar a todos vocês que são pais, que orem, coloquem diante do Senhor, toda essa sua trajetória de pai, como tem sido até aqui. Quero sugerir que você que talvez é mais velho, mas teve um problema com o pai, teve um problema com a mãe, talvez disse coisas que não deveria ter dito, ouviu coisas que você sabe que seu pai não queria dizer para você, mas disse, talvez numa hora de nervosismo, uma hora de descontrole. Todos nós temos histórias assim, de coisas que não funcionaram muito bem no passado, e coisas que nos machucam, especialmente em datas como essa. Mas eu quero convidar você a entregar toda essa lembrança, todas essas experiências ruins, sejam suas ou sejam de seus pais com você, a entregar tudo isso diante do altar do Senhor. Pedir, Senhor, eu quero uma relação nova com meu pai. Eu quero poder abraçar meu pai, eu quero poder beijar meu pai, eu quero esquecer todas as coisas ruins que aconteceram. Eu sei que ele fez o melhor que ele pôde, mas nunca esteve nas mãos dele, sempre esteve nas mãos do Senhor. Então eu quero convidar você, enquanto nós cantamos essa música também, a pedir ao Senhor, que é este Pai perfeito, que nos ajude, para que nós tenhamos uma relação perfeita com os nossos filhos e com os nossos pais. Vamos ficar em pé e vamos cantar, e vamos fazer essas orações enquanto nós cantamos. Ó bondoso Deus, nosso Pai, nós, ó Deus, como pais, entregamos diante do Senhor a nossa vida, a vida dos nossos filhos. A nossa vida, ó Deus, porque
de fato não conseguimos ser pais como o Senhor. Não conseguimos ser bons pais humanos, porque sempre falhamos em alguma coisa. Mas diante do teu altar, ó Deus, nós entregamos nossa vida, pedindo ao Senhor não apenas perdão pelas vezes que falhamos em sermos pais como o Senhor desenhou a paternidade, e suplicamos ao Senhor que o Senhor nos ajude a sermos melhores pais. Colocamos diante do Senhor a vida dos nossos pais, que também não acertaram em tudo, e que muitas vezes, ó Deus, se sentiram magoados por nós, e nós também magoados por eles. Isso deixou recordações ruins, algumas delas, ó Deus, que até nos afastam do Senhor, porque quando ouvimos a respeito de um Deus que é chamado de Pai, muitas vezes por uma recordação ruim dos nossos, nós sentimos até medo. Mas nós pedimos ao Senhor humildemente nesta hora, que o Senhor cure as feridas deixadas, ó Deus, pelos pais que tentaram fazer o melhor, mas não conseguiram, por pais imperfeitos, para que nós possamos abraçá-los, e para que nós possamos dizer que os amamos, apesar de tudo que aconteceu. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Nós entregamos diante do Senhor a vida dos nossos filhos, para que, ó Deus, o Senhor os ajude, para que eles compreendam o zelo e o amor que temos por eles, para que eles, ó Deus, compreendam também, ó Pai, a nossa imperfeição, e para que eles, ó Deus, entendam que nós vamos sempre de alguma maneira falhar, mas isso é para que eles olhem definitivamente para o Senhor e não para nós, para que eles busquem no Senhor a paternidade que nós nunca seremos capazes de oferecer, que é a paternidade perfeita e divina. Que nesse processo, ó Deus, eles percebam o nosso amor por eles, mas acima de tudo, que eles percebam o amor do Senhor por eles, e que caminhando assim, ó Deus, nós possamos viver a paternidade e a família como o Senhor a desenhou, uma família que teme ao Senhor, uma família que confia no Senhor, uma família que busca o Senhor, uma família que sabe que está nas mãos do Senhor, porque se o Senhor não edificar, nenhuma das nossas construções ficará de pé, porque se o Senhor não guardar, nada que os nossos braços façam será suficientemente bom para deixar os nossos filhos no lugar seguro. Porque, ó Deus, se o Senhor não nos sustentar, não vai ser acordar de madrugada ou dormir tarde que vai dar o sustento para a nossa casa, porque todas essas coisas, ó Deus, vêm do Senhor. Nós apenas empreendemos, mas o resultado vem de Ti. Ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, com sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a gastar um tempo bom com os nossos filhos e a transferir para eles tudo aquilo que o Senhor já tem nos concedido. Ajuda-nos, ó Deus, quanto ao nosso futuro, que ele seja um futuro gracioso, ó Deus, onde nós possamos ver na vida dos nossos filhos realmente uma herança, a herança do Senhor, de cuidado, de amor, de afeto, de responsabilidade. Portanto, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos filhos, que hoje são flechas, para que eles estejam bem afiados, e para que nós, pais, os lancemos na direção correta, para que eles, ó Deus, cumpram a sua missão, a missão dada pelo Senhor para eles, e que fazendo isso, ó Deus, eles sejam bênção para os outros, para eles mesmos e para nós também. E ó Deus, ó Pai, eu te peço isso, e te peço com instância, ó Deus. Pai, estica os nossos braços de Pai, para que nós possamos ser como o Senhor, Pai de muitos filhos. Ó Deus, abre o coração dos pais que estão aqui, para que nós amemos muitos outros filhos, muito além daqueles que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a sermos pais de tantos filhos que estão por aí precisando de um abraço de pai, precisando, ó Deus, de um conselho de pai, precisando da firmeza de um pai. Esse mundo carente, ó Deus, de homens tementes ao Senhor e de pais que realmente têm responsabilidade com o Senhor. Que o Senhor nos ajude a sermos, ó Pai, estes pais. Que nós entremos, ó Deus, realmente nesta brecha, como servos do Senhor, e que o Senhor alongue os nossos braços, para que alcance muitos outros filhos. É o que nós
nós rogamos ao Senhor nesta noite. E que assim o Senhor abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações e a direção do Espírito do Senhor seja sobre cada um de vocês, hoje, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.